Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. E sim, o Foro de São Paulo começa o seu revide e a esquerda toma as ruas do Peru. Já são 2 mortos e uma cidade que está em estado de emergência. Mas antes da gente ir aqui para os tópicos do nosso programa de hoje, eu já vou pedir para você deixar o like. Se você não é inscrito, é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim você vai receber todas as nossas notificações. Bom, meus amigos, então as ruas do Peru elas estão sendo tomadas por manifestantes, todos eles ligados à esquerda. E vem havendo conflitos com a polícia, principalmente na região central da cidade de Lima e também uma cidade mais ao sul, onde nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. E os manifestantes eles estão nas ruas aí com algumas camisetas, cartazes e afins que dizem o seguinte, olha só: feche o Congresso corrupto, Pedro Castillo, liberdade. E todas as noites eles estão tentando invadir o Congresso Nacional. Mas a polícia vem rechaçando essas tentativas. Elas estão contínuas e eles vão tentando se aproximar do prédio para tentar uma invasão. Entre outras reivindicações que nós temos, a principal delas é que novas eleições sejam realizadas e que o Congresso Nacional seja fechado. Todos os mandatos suspensos e que as urnas venham novamente. E aí é muito possível que a intenção também não seja só o Congresso Nacional, mas também uma nova eleição para presidente. Nós temos algumas imagens aqui, dá uma olhadinha. Presidenta, queremos elecciones, queremos un real por el pueblo. El pueblo no se rinde, carajo. Dina, denuncia Dina, usurpadora. Nosotros Dina Boluarte no nos representa, es una traidora, es una incapaz y ahorita tiene que estar presa porque ya hay muchos muertos en el país. Y en ese sentido nosotros vamos a continuar hasta que nuestro presidente sea puesto en libertad. ¡Restitución! 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 No sábado, na análise da semana, uma das notícias que eu trouxe foi justamente a reclamação de líderes e expoentes importantes do Foro de São Paulo, da América Latina, reclamando sobre a situação dormente da esquerda no Peru. Entre eles, os 2 principais foi o Gustavo Petro, que é o atual presidente da Colômbia, e também o Diosdado Cabello, que é o número 2 dentro da Venezuela, presidente da Assembleia Constituinte, né, que é uma manobra ali para fechar o Congresso Nacional da Venezuela. E parece que nós tivemos sucesso, né? O chamado aí parece ter funcionado, e eles estão nas ruas acusando a Dina Boluarte de estar patrocinando um golpe de Estado contra o Pedro Castillo. E na semana passada também, pessoal, aqui é muito importante a gente relembrar que eu comentei com vocês que já havia
um distanciamento entre a então vice, né, Dina Boluarte, e o então presidente Pedro Castillo. Isso já tem mais ou menos uns 6 meses, esse distanciamento entre eles. Se você quiser entender os últimos 6 meses, né, os últimos 6 anos da história política do Peru e o que levou a essa crise, que já estão com o 6º presidente em 6 anos, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês, tá certo? E além da tensão nas ruas, pessoal, o que a gente está vendo também é um clima muito quente, muito tenso dentro do Congresso Nacional. Como vocês estão vendo nas imagens aí agora, nós tivemos 2 congressistas que praticamente chegaram às vias de fato. O congressista Pacion Dávila e Juan Burgos, um chegou a correr atrás do outro, meio a provocações, para irem às vias de fato e tiveram que ser contidos. E além disso, nós estamos vendo a própria presidente, agora a atual presidente, a Dina Boluarte, já falando de abreviar o seu mandato, de ter um mandato aí de mais ou menos um ano e 4 meses apenas, para assim convocar novas eleições gerais dentro do Peru. Olha só o que ela disse aqui, abre aspas. Se a sociedade e a situação o justificarem, avançaremos as eleições em conversas com as forças políticas e democráticas do Congresso. Nós vamos sentar e conversar. E para mostrar força também, ela nomeou um gabinete para substituir o malfadado governo do Castillo. E nós temos aí agora um executivo que foi montado, novos ministérios pela Dina Boluarte para esse período de 1 ano e 3 meses que ela está prevendo ficar dentro do governo do Peru. Só que a situação é um pouco mais complicada, pessoal, no sul do país, tá? Ali os protestos são mais intensos e mais violentos, porque é um reduto da esquerda, da política esquerdista dentro do Peru. Eu também trouxe uma nota aqui para ler para vocês, olha só. 2 jovens morreram nas últimas horas na cidade de Andahuaylas, na região de Apurimac, onde houve confrontos entre as autoridades e os manifestantes. Apurimac é o local de origem de Boluarte, atual presidente, que nunca teve uma relação muito fluida com Castillo. Da prisão, o presidente acusou a sua ex-vice de fazer parte de um complô para tirar o seu comando. E aí, pessoal, isso vai diretamente ao encontro do que nós comentamos aqui na semana passada. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aprendeu aqui alguma coisa nova, algum fato, algum elemento novo que agregou ao seu conhecimento? Se isso aconteceu contigo, então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, com amigos, que você queira também que tenha acesso a informações, que entenda melhor o que está acontecendo aqui na geopolítica do nosso continente. Posso contar com você para isso? Então tá certo, pessoal. E eu queria aproveitar aqui esse ponto específico para trazer algo um pouco fora da pauta, mas que é de extrema importância para o nosso país. E eu digo isso para a nossa formação em si. Na semana passada, quando nós tivemos o golpe na quarta-feira, na quinta-feira surgiram várias teorias sem uma base histórica, sem uma base de entendimento do que vinha acontecendo de fato dentro do Peru. E isso se popularizou. Virou assim igual rastro de pólvora no chão, e todo mundo começou a repetir aí o mesmo discurso, propagando o mesmo erro. Chegaram ao ponto de dizer que o que estava acontecendo no Peru era tudo um teatro, que nada ia mudar, que a vice era isso, e olha só, e já pegaram a foto E aí, pessoal, é uma coisa que eu sempre venho dizendo aqui nos nossos programas, na formação que a gente faz com os membros, nas palestras que eu faço. A gente precisa tomar muito cuidado com as simplificações. Muito cuidado. Porque a narrativa que foi posta aqui no Brasil é que o Foro de São Paulo entregou a cabeça do Pedro Castillo para mandar um recado para o Bolsonaro, porque a vice já estava garantida. E a gente vai percebendo que isso não é um fato. No dia seguinte, na própria sexta-feira, onde eu alertei sobre isso, nós vimos já tanto o Gustavo Petro quanto o Diosdado Cabejo cobrando sobre isso. Nós vimos políticos aqui, que agora aí fazem parte do governo de transição,
também lamentando, né, o que aconteceu com Pedro Castillo, o que aconteceu com Cristina Kirchner na semana passada. E a gente precisa entender um pouco mais, né, sobre o que vem acontecendo na América Latina, esses levantes que estão acontecendo e as duras derrotas que o Foro de São Paulo sofreu na semana passada. Só que eles se arregimentam muito rápido, já estão com novamente a militância na rua, não deve cessar esses protestos de maneira rápida e de maneira pacífica dentro do Peru. Existe sim uma possibilidade de nós partirmos para outra eleição no Peru, de o Congresso ser destituído, tá? Ou a própria Dina Boluarte, de repente, ela se afastar do governo e entrar um governo de transição. Essa última hipótese hoje eu acho um pouco mais difícil, mas ela ainda está na mesa para tentar colocar um governo de transição sem que o Congresso seja destituído e tenhamos eleições aí que inicialmente estavam previstas para 2025, agora já estão previstas para abril de 2024, mas a pressão será enorme para que elas sejam ainda mais próximas. A gente precisa entender de fato como que isso vai acontecer dentro do Peru. Não estou dizendo aqui que a Dina Boluarte, ela é muito boa para o povo do Peru. Não, olha que maravilha, né? Agora ela é de direita ou de esquerda. A situação não é essa. A situação é que nós percebemos que a Dina Boluarte parece ter rompido com o Foro de São Paulo. E isso já é o segundo caso de vice, na verdade o terceiro caso de vice que acontece aqui no continente. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Alexandre Costa, Paulo Henrique Araújo, José Carlos Sepúlveda, Ivan Kleber Fonseca, Fábio Blanco e André Assi Barreto. Um time de especialistas tratando sobre temas fundamentais da atualidade. Nova ordem mundial, Foro de São Paulo, fundamentos do globalismo, processos revolucionários na política mundial, marxismo cultural e a atuação do Partido das Sombras. Compreenda como os desafios e problemáticas geopolíticas influenciam a política interna de nosso país e o cotidiano de todos os brasileiros. São diversas horas de conteúdo em áudio e vídeo. Amplie ainda mais o seu conhecimento e percepção. Prepare-se para os grandes desafios presentes e futuros de nossa sociedade. Garanta seu acesso por apenas R$ 19,90. Clique no link na descrição ou no comentário fixado. Brasil versus Nova Ordem Mundial. Atualidades, missões e deficiências. O primeiro foi o Michel Temer. Tá? O Michel Temer ele na verdade nunca fez parte, né, do Foro de São Paulo. Ele era mais um instrumento, mais ou menos ali um Frank Underwood, sabe, do House of Cards, para ter uma proximidade com o Congresso, já que o esquema do mensalão havia caído. Mas ainda assim foi um vice que não seguiu essa cartilha. É tanto o que nós podemos observar, né, que o Temer golpista, fora Temer, né, primeiramente fora Temer e coisas desse tipo. O segundo foi o próprio Lenin Moreno. Tá? O Lenin Moreno ele não era necessariamente um vice, mas ele foi o sucessor do Rafael Correa no Equador. Só que ele era um apadrinhado e um protegido político do Rafael Correa. Para entender o peso do Rafael Correa para a esquerda dentro do Equador e dentro do próprio Foro de São Paulo, ele é como se fosse uma espécie de Cristina Kirchner, tá? Para a gente entender o peso dele dentro da política equatoriana. Quando o Lenin Moreno ele entra no governo, ele vê a situação que o Estado equatoriano estava, ele falou, não, peraí, isso daqui é muito complicado, não tá fácil de seguir desse jeito. Existe uma declaração do próprio Lenin Moreno dizendo que ele pensou em renunciar o mandato dele no primeiro mês devido às dificuldades. Então ele rompe, esse sim rompe com o Foro de São Paulo e deixa de cooperar. E o que nós vimos? Protestos, manifestações nas ruas do Equador e ataques diretos de membros de grandes caciques do Foro de São Paulo, como o próprio Nicolás Maduro, que passou a chamá-lo sempre, né, de nazifascista, né? Ou seja, se você não concorda comigo, automaticamente você é nazista, fascista e afins. E aí, pessoal, a gente precisa entender um pouco de como as coisas se dão. Porque o Lenin Moreno, ele não deixou de ser esquerdista. Ele não deixou de ter a mentalidade revolucionária. Só que ele parou
né, de cooperar com o Foro de São Paulo, e isso foi determinante para que o outro sucessor do Rafael Correia, que o Rafael Correia tentou colocar nas eleições, não pudesse vir a ganhar as eleições. Isso foi um conjunto de várias ações que envolveu inclusive grupos católicos e afins, mas que chegou à eleição do Guilherme Lasso. Tá? O Guilherme Lasso, esse é um político mais à direita, centro-direita, que existe dentro do Equador, mas se não fosse pelo rompimento, né, do Lenin Moreno com o Foro de São Paulo, hoje o Equador estaria novamente nas mãos desse grupo, e o Rafael Correia, que está refugiado na Bélgica, está lá com asilo político por envolvimento em esquemas de corrupção que batem na porta da Lava Jato, aqui do Brasil, também já estaria de volta dando as cartas, assim como o Evo Morales está fazendo dentro do Peru, dentro da Bolívia, né, nesse momento. Então, o meu pedido aqui para vocês é que sempre não tenham pressa para compreender os fatos. Tenham pressa de estudar esses fatos, mas muitos deles vão se desenrolando através do tempo e as respostas vão aparecendo para a gente conseguir ligar essas pontas. Né? Existe muita desinformação, tanto da esquerda quanto da direita, e a direita peca muito hoje, né? E aqui eu não estou querendo dar lição de moral a ninguém, mas nós estamos em um momento que precisamos ter muito cuidado. Então, ela peca muito por querer ter pressa em dizer o que está acontecendo de uma maneira taxativa. E isso não é o ideal. Não é o ideal. Existem momentos que nós vamos abrir pontos aqui que vamos conseguir ligar eles depois de 6 meses, 1 ano e meio. Mas esses fatos acabam vindo à tona, tá certo? E, por último, eu quero aqui já lembrar você que se você quiser entender mais sobre o Foro de São Paulo, ficou interessado sobre o assunto e quer ter uma compreensão maior de como esses agentes atuam, quem são e como fazem, né, todas as suas tramóias, estruturas de poder, eu vou recomendar aqui o meu livro para vocês, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo. O link está aqui no card e no comentário fixado, tá? Também aqui na parte de comentários embaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like, inscrever-se, ativar o sininho, mandar para o amiguinho também, para ele ficar bem informado. E se você quiser aí pagar um café para a gente, você pode utilizar a opção Valeu Demais. Você vai ter o seu comentário em destaque e você ajuda a patrocinar esse trabalho. Bom, meus amigos, então eu vou ficando por aqui. Quero terminar como sempre termino aqui todas as nossas transmissões, vídeos, programas, evocando a todos que permaneçam com o Santo Terço na mão, joelho no chão, fé, oração e sempre pedindo pelo nosso país. O momento é crítico, precisamos da intercessão de Nossa Senhora, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso país. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.